Seja bem-vindo, alma azul e branca, a este espaço onde o Porto vive em cada respiração, onde cada palavra carrega a força de um estádio inteiro, onde sentimos que nada no mundo se compara ao orgulho de vestir estas cores. Hoje voltas ao lugar onde a paixão nunca abranda, onde a voz nunca treme, onde a chama nunca se apaga, porque quem é Porto sabe que isto não é um clube, é uma maneira de estar, de lutar, de acreditar mesmo quando tudo tenta empurrar-nos para baixo. Aqui falamos com garra, com entrega, com aquela energia que só quem nasceu dragão consegue entender. Antes de seguirmos para tudo aquilo que vai mexer contigo, faz o que mantém este coração azul ainda mais forte. Deixa já o teu like, ativa o sininho e subscreve, porque cada vídeo é feito para ti, para todos nós que vivem o Porto como se o sangue tivesse a mesma cor do nosso emblema. Aqui defendemos juntos, sofremos juntos, celebramos juntos. Aqui ninguém fica para trás. O jogo ainda não começou, mas já se sente aquela tensão boa, aquele arrepio que percorre o corpo quando percebemos que algo importante está prestes a acontecer. A antevisão de Farioli ao duelo da taça trouxe certezas, dúvidas, surpresas e aquela pitada de inquietação que deixa qualquer portista a olhar para o ecrã com mais atenção do que o normal. Não foi uma conferência qualquer. Foi daquelas em que cada frase mexe com o coração, levanta sobrancelhas, cria conversa entre amigos e acende aquela chama de expectativa que só o Porto sabe provocar. E mal se sentaram às primeiras palavras na mesa, já se percebeu que vinha aí uma mistura de preocupação e esperança. E tu vais sentir cada detalhe. Farioli confirmou o que muitos temiam. Bednarek continua de fora, ainda a recuperar do golpe sofrido no jogo com o Utrecht, e Froholt regressou da seleção da Dinamarca com dores que o impedem de estar disponível. Estas ausências pesam, mexem com a preparação, obrigam a ajustes que nem sempre são simples. E tu sabes como é. Quando falta alguém importante, a imprensa aproveita para fazer barulho, para inventar teorias, para tentar passar a ideia de que o Porto está a fraquejar. Mas nós, que respiramos este clube, sabemos que a força não está só nos nomes, está na alma que empurra a equipa para a frente. E acredita, o que vem a seguir vai mexer ainda mais contigo. No meio destas ausências, Farioli trouxe uma luz forte. Luuk de Jong está de volta e vai ter minutos. Isto é daquelas notícias que fazem o peito encher, porque não falamos de um avançado qualquer. Falamos de alguém que traz experiência, presença física, inteligência e aquela serenidade que transforma ataques em ameaças reais. Vai estar na equipa, disse Farioli com confiança. E quando um treinador fala assim, não é por acaso. Quem acompanha sabe bem o impacto que De Jong pode ter nos momentos certos. Mas foi na baliza que caiu a declaração que nenhum adepto ignorou: Cláudio Ramos será titular. A clareza com que o técnico afirmou mostra que há confiança total no guarda-redes, que mais uma vez tem a oportunidade de mostrar que está preparado para assumir o que for preciso. E tu, que estás a ouvir isto, diz lá, não sentiste aquele orgulho a crescer? Não sentiste que finalmente alguém está a dar valor ao trabalho de quem muitas vezes é subestimado? E mal sabíamos que isto era só o começo. Porque o que vem aí vai abalar ainda mais o dragão. Há momentos em que sentimos que o destino tenta testar a solidez de um jogador, a alma de um plantel e a confiança de um treinador. E foi exatamente isso que aconteceu quando surgiu a pergunta inevitável. Com o regresso de Jong, será que Denis Gul perde espaço? A questão pairou no ar como uma nuvem pesada, daquelas que deixam qualquer adepto inquieto, a imaginar cenários, a antecipar decisões e a tentar perceber que rumo a equipa pode tomar. Mas Farioli, sereno e firme, tratou de cortar a ansiedade com palavras que fizeram eco no coração de quem segue o Porto com devoção. O treinador não hesitou um segundo. Disse com segurança, quase com orgulho, que Denis é um jogador confiável, cheio de velocidade, inteligente, com força e com um crescimento que impressiona todos os dias. E quando um treinador fala assim, não é apenas elogio, é reconhecimento profundo. É sinal de que o jogador marcou presença, deixou marca, mostrou capacidade para enfrentar qualquer desafio. E admitindo que De Jong é importante, Farioli deixou claro que o jovem turco também tem espaço garantido nesta equipa. E quando pensávamos que a explicação acabava ali, veio a parte que ninguém estava à espera. Farioli explicou que está pronto para testar novas abordagens, novos desenhos, novas soluções ofensivas. Disse que não rejeita a ideia de jogar com dois avançados. Disse que acredita que Denis pode ser usado como extremo quando a dinâmica da equipa o exigir. E este detalhe acendeu um brilho diferente na mente de qualquer portista. Porque isto não é apenas adaptação, é visão, é coragem, é capacidade de pegar nos melhores jogadores e encontrar maneiras de fazê-los coexistir. E tu sabes bem que, quando o Porto tem várias armas no ataque, raramente alguém nos consegue parar. E é aqui que tudo começa a mudar.
O treinador lembrou que a equipa tem vivido num ambiente isolado, quase escondido do mundo exterior. Sem grande rede de telefone, sem televisão a funcionar, sem distrações. Tudo focado, tudo direcionado, tudo pensado para evoluir. E não há nada mais poderoso do que um grupo que se fecha para trabalhar, que se une longe do ruído, que cresce sem interferências. Farioli ainda elogiou a exigência interna, aquela pressão positiva que nasce de dentro, dos capitães, do staff, dos jogadores que puxam uns pelos outros todos os dias. E ao ouvir isto, qualquer portista sente aquela força a subir pelo peito, aquela sensação de que o grupo está mais unido do que nunca. Há histórias que custam a engolir, mas esta traz esperança. Mesmo ferido, o Porto continua de cabeça erguida. E o que se segue vai mexer com qualquer adepto. Há entrevistas que passam despercebidas, que se escutam com meio ouvido e que não deixam marca. E depois há aquelas que, mal começam, já sentimos que vão incendiar conversas, levantar sobrancelhas, provocar discussões e tocar em nervos sensíveis. Foi exatamente isso que aconteceu quando Gabri Veiga abriu o coração à Rádio Marca. Cada frase dele parecia carregada de intenção, de orgulho, de confiança e até de uma ousadia que poucos esperavam. E a verdade é simples. Este miúdo rendeu-se ao Porto e não teve medo nenhum de o dizer ao mundo. Logo de início, falou sobre a escolha que tanto criticaram, a ida para a Arábia. E disse com firmeza que não se arrepende. Que fez o que era melhor para ele. Que agora todos entendem a decisão. E enquanto o mundo ainda tenta arranjar justificações, Gabri soltou a frase que virou faísca. Agora estou num clube muito grande. Não foi tímido, não foi cauteloso, não tentou dourar a pílula. Disse com todas as letras o que sente desde que chegou ao Porto. Aqui encontrou exigência, grandeza, ambição, pressão real, daquelas que fazem um jogador crescer. E quando achávamos que já estávamos a ouvir algo forte, ele elevou ainda mais. Gabri falou sobre Portugal, mas não como os jornais esperavam. Disse, não recomendo Lisboa, só gosto do Porto. Uma frase que caiu como um trovão, que arrepiou qualquer portista e que, inevitavelmente, fez Lisboa tremer de irritação. É o tipo de sinceridade que só alguém completamente apaixonado pelo Porto tem coragem de dizer. E não parou por aí. Comparou até o país ao seu próprio norte espanhol, reforçando que só o Porto conquistou de verdade. Mas o momento mais marcante foi quando explicou o que significa jogar aqui. Falou de objetivos constantes, de lutar por todos os títulos, de nunca entrar num jogo sem querer vencer, de sentir a cidade inteira atrás da equipa. É impossível não sentir orgulho quando um jovem talento, vindo de fora, percebe tão depressa aquilo que muitos tentam negar. No Porto, vence pela alma, pela força e pela exigência diária. E para terminar, ainda deixou elogios gigantes. Colocou Diogo Costa entre os melhores do mundo, destacou o meio-campo de Portugal e admitiu que a Espanha é favorita ao Mundial, mas só até encontrar alguém que jogue com a alma do dragão. E justo quando pensávamos que nada mais podia acontecer, veio isto. A próxima notícia muda totalmente o tom e prepara o dragão para a decisão. Há dias em que o Porto não é apenas clube, é confronto com a própria identidade, com decisões difíceis, com memórias que pesam e obrigações que não podem ser ignoradas. E a Assembleia Geral deste sábado é exatamente isso. Um daqueles momentos em que o coração aperta, o ambiente fica denso, as conversas ganham volume e os sócios percebem que ali, naquele espaço, estão a decidir mais do que simples pontos de uma ordem de trabalhos. Estão a definir futuro, a marcar posição, a mostrar que ser Porto também é assumir responsabilidades que outros evitam. E mal se começou a falar sobre esta AG, já se sentia que vinha aí uma tempestade emocional. O dia arranca cedo, com a votação das contas da temporada, mas todos sabem que não é isso que está a incendiar as atenções. O que empurra olhares, o que gera murmúrios, o que causa tensão é o ponto seguinte: as expulsões de Fernando Madureira, Sandra Madureira, Vítor Catão e Vítor Aleixo. Um tema delicado, sensível, carregado de história recente e de acontecimentos que ainda deixam o clube dividido entre sentimentos de justiça, dor, lealdade e necessidade de ordem. E aqui entra a primeira questão inevitável. Como vai reagir a massa associativa quando chegar o momento de enfrentar estas decisões cara a cara? Mas há um detalhe que mexeu ainda mais com os sócios. A votação só começa depois de discutidos todos os pontos que precisam de debate. Nada de passar à urna rapidamente. Nada de fugir ao confronto. Nada de acelerar o processo. Cada ponto será apresentado, debatido, analisado, desmontado e ouvido com rigor absoluto. E isto levanta outra pergunta que já está a correr entre adeptos. Será que estas intervenções vão tornar o ambiente mais calmo ou ainda mais intenso?
E como se tudo isto não fosse suficiente, surge um desafio logístico que muda completamente o ritmo da AG. Todos os sócios que estiverem na fila até às 19 horas têm voto garantido, sendo que, logo a seguir, às 20h15, o Porto joga contra o Sintrense no Dragão. Isto significa que muitos podem ficar até ao último minuto, votar em cima da hora, correr para o estádio e levar consigo a carga emocional de uma AG inteira. E tu sabes bem o que isto cria. Intensidade máxima, expectativa elevada, aquele nervosismo que transforma qualquer decisão em algo ainda maior. O ambiente de segurança será igual ao das duas últimas assembleias, sem problemas registados, mas há algo que não muda. A sensação de que este sábado pode marcar uma página importante da história recente do Porto. E é aqui que tudo muda. A próxima notícia traz orgulho puro e um número que vai impressionar qualquer portista. Há números que passam por nós sem deixar marca, e depois há aqueles que parecem gritar diretamente ao coração de cada portista. A nova atualização do universo de sócios do Porto é exatamente isso. Um murro emocional de orgulho, um sinal gigante de que a alma azul e branca não só está viva, está a crescer como nunca. E a primeira pergunta que te faço é simples. Alguma vez imaginaste um salto tão grande em tão pouco tempo? O Porto anunciou que passou de 151.527 para 167.868 sócios, um crescimento de 16.341 novos associados em apenas 5 meses. 5 meses. Isto não acontece por acaso. Isto não é normal. Isto não é apenas um registro administrativo. É um movimento emocional, uma onda azul que está a tomar conta da cidade, do país e dos portistas espalhados pelo mundo inteiro. E quero saber, o que é que este número significa para ti? Orgulho? Esperança? Regresso? E há outro ponto que não pode passar despercebido. Quando André Vilas-Boas assumiu a presidência, o Porto tinha pouco mais de 131 mil sócios. Hoje, menos de um ano depois, aproxima-se perigosamente dos 170 mil. Agora responde-me sem pensar muito. Isto não é sinal de que o clube voltou a ganhar pulso, vida e confiança? Num tempo em que o futebol vive turbulências, em que o ruído exterior tenta sempre tirar força ao Porto, ver esta avalanche de novos adeptos a formalizar o amor pelo clube é um sinal que cala muita gente. É como se os portistas estivessem a dizer, todos juntos, numa só voz: estamos aqui. Estamos vivos. Estamos com o Porto. E tu, sentes isto também? Sentes que o clube voltou a unir as pessoas como há muito não acontecia? E pensa nisto. Este crescimento aparece precisamente numa fase de decisões difíceis, de assembleias tensas, de debates acesos e de momentos que exigem clareza e união. E mesmo assim, ou talvez por causa disso, o Porto cresce. O que te diz isso sobre nós? Não será esta a maior prova de que o Porto ganha força quando todos esperam que ele enfraqueça? E deixo-te a pergunta final, aquela que vai incendiar a caixa de comentários e que só um verdadeiro portista poderá responder com o coração na mão. Se o Porto ganhou mais de 16 mil sócios em 5 meses, até onde achas que podemos chegar até ao final da época? 175 mil? 180 mil? Ou ainda mais? A tua voz importa. O teu orgulho mexe com o clube. E este número gigante é a prova viva de que o Porto está a levantar-se com uma força que ninguém consegue travar.